Naquele agosto de 2019, André Luiz, 39 anos, engenheiro civil, acreditava que estava apenas buscando um romance, uma pausa na rotina intensa, um convite inocente de uma turista para um fim de semana em Marabá. Mas ao entrar na casa alugada, algo estava terrivelmente errado. No espelho do banheiro, um risco preciso na altura do pescoço. Pequenos pontos foscos, como se alguém tivesse testado uma lâmina ali. Um arrepio gélido percorreu André. O que parecia um encontro com uma mulher interessante, de repente, transformou-se em uma armadilha fria e calculada. Ele sentiu o perigo iminente, um pressentimento de que sua vida estava em jogo. Mas seria tarde demais para escapar? Esta é a história de como um homem se viu na mira de um plano perverso, onde a busca por afeto se tornou um pesadelo sem volta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. André Luiz tinha 39 anos. Ele era um engenheiro civil. Sua rotina profissional era exigente. Ele gerenciava obras em uma empreiteira no Pará. André era divorciado. Ele era pai de uma menina. Sua vida pessoal era reservada. Ele buscava companhia. Ele buscava um novo relacionamento. Em junho de 2019, André criou um perfil em um aplicativo de relacionamentos. Ele queria aproveitar uma pausa no trabalho. Ele queria viver um romance. Era um desejo comum para muitos. Era uma busca por conexão pessoal. O aplicativo prometia facilitar esses encontros. André, como muitos, confiava na promessa de novas relações. Ele via na plataforma uma chance de recomeçar sua vida afetiva. Em julho de 2019, André começou a conversar com uma mulher. Ela se identificava como Viviane. Dizia ser uma turista. Ela afirmava vir do sul do país. Viviane estava de passagem por Marabá. Ela mostrava interesse em conhecer pessoas interessantes. Ela admirava homens focados no trabalho. A conversa fluiu de forma natural. Viviane parecia atenta aos detalhes da vida de André. Ela se apresentava como alguém genuinamente interessada em sua história e em sua carreira. Marabá, no Pará, era o local do encontro. Era agosto de 2019. A região vivia um período de clima seco. Havia intenso movimento econômico na cidade. Obras de infraestrutura e atividades ligadas à mineração impulsionavam a economia local. Este cenário atraía profissionais de diversas áreas. Atraía também pessoas com outras intenções. Era um ambiente dinâmico, propício para novos contatos e, por vezes, para o anonimato. O convite de Viviane parecia inofensivo. Ela o convidou para ir até a casa que ela estaria alugando. André aceitou. Ele via uma oportunidade de romance. Ele via um encontro casual. Ele não percebeu a armadilha que estava sendo montada. Acreditava na simplicidade da situação. Acreditava na promessa de um fim de semana agradável. As conversas iniciais foram rápidas e direcionadas. Viviane demonstrou interesse na vida de André. Ela fez perguntas específicas sobre sua profissão. Ela parecia entender termos da construção civil. Ela perguntou sobre contratos. Ela perguntou sobre valores de obras. Ela perguntou sobre seguros pessoais. Essas perguntas, inicialmente, não levantaram suspeitas em André. Ele as interpretou como curiosidade. Mais tarde, elas seriam interpretadas como um sinal de um interesse que não era romântico, um interesse predador. André Luiz acreditava estar em um relacionamento em potencial. Ele acreditava em uma conexão genuína. Ele não sabia que a mulher à sua frente tinha um histórico de golpes contra homens de perfil semelhante ao seu, profissionais liberais, com seguro de vida, com algum patrimônio. A turista. Viviane não era uma buscadora de romance. Ela era uma caçadora. A casa alugada por Viviane estava em um bairro de classe média. Ela ficava próxima a uma avenida movimentada. Seus fundos, no entanto, davam para uma área de mato. Este detalhe passaria despercebido por André no momento de sua chegada. A localização aparentemente comum ocultava um propósito. Ao chegar à casa, André notou algo incomum. A casa parecia limpa demais. Ela tinha poucos objetos pessoais. Parecia impessoal. Parecia fria. Não era a casa de alguém que vivia ali há algum tempo.
Era uma casa de passagem, uma casa de fachada, um cenário preparado. No banheiro, André viu algo que gerou um desconforto imediato, um risco horizontal, bem marcado. Ele cortava o espelho na altura do pescoço. André se aproximou. Ele notou pequenos pontos foscos, onde o vidro havia sido levemente picotado, como se alguém tivesse testado algo cortante ali. André sentiu um arrepio. A sensação de que algo naquela casa estava profundamente errado se instalou. A premissa de romance desmoronou. O perigo se tornou real. O véu da manipulação começava a se erguer. Este caso, o de André Luiz, seria investigado em detalhes. Ele se tornaria um exemplo. Um exemplo de como a manipulação pode se disfarçar. Disfarçar-se de afeto. Disfarçar-se de romance. A história de André Luiz começou com um convite para Marabá. Um convite de uma turista. Terminou em tragédia. Terminou em crime. A verdadeira intenção de Viviane não era o romance, era a exploração financeira, era a ganância. Ela usava a sedução como ferramenta. Ela usava a mentira como estratégia. André Luiz era a vítima. Viviane representava o perigo. Este é o foco de Crimes Não Contados. Analisar como a vulnerabilidade masculina pode ser explorada. Como o engano, disfarçado de afeto, pode levar à morte. A inocência de André Luiz foi a porta de entrada para um plano. A promessa de um romance era a isca perfeita. Marabá era o palco escolhido. O ano de 2019 foi o tempo. A investigação revelaria todos os detalhes, revelaria o plano minucioso, revelaria a crueldade por trás da fachada de turista. Mas, naquele momento, André apenas sentia que algo estava errado. O romance fatal em Marabá havia começado. Era uma promessa perigosa. André Luiz Tavares tinha 39 anos. Ele era engenheiro civil. Sua atuação profissional era como gerente de obras. A empreiteira para a qual trabalhava operava no Pará. André era divorciado. Ele era pai de uma menina. Pessoas próximas o descreviam como um homem organizado. Também era visto como reservado em sua vida pessoal. Em junho de 2019, André decidiu criar um perfil. Este perfil foi feito em um aplicativo de relacionamentos. Ele buscava uma nova conexão. Ele desejava um novo relacionamento. Era uma busca comum por companhia. Ele usou a plataforma digital para este fim. Viviane se apresentou em julho de 2019. Ela conheceu André Luiz por meio do aplicativo de relacionamentos. Ela se identificava como turista, dizia ser do sul do país. Viviane afirmava estar de passagem por Marabá. Ela mostrava interesse em conhecer pessoas interessantes. Ela expressava admiração por homens focados no trabalho. As conversas entre eles foram poucas, elas foram diretas. Viviane demonstrou conhecimento incomum. Ela conhecia termos da construção civil. Ela perguntou sobre contratos. Ela questionou valores de obras. Ela também perguntou sobre seguros pessoais. Estas perguntas foram persistentes. Elas revelavam um interesse específico. Este interesse não era romântico. Era um interesse predador. O perfil de Viviane era uma fachada. Sua sedução era calculada. Ela buscava informações financeiras. Ela buscava vulnerabilidades. André Luiz era o alvo. O encontro ocorreu em Marabá, Pará. O mês era agosto de 2019. A região vivia um período de clima seco. Havia intenso movimento econômico na cidade. Obras e atividades de mineração impulsionavam a economia local. Viviane havia alugado uma casa para o encontro. A propriedade ficava em um bairro de classe média. Estava próxima a uma avenida movimentada. Seus fundos, no entanto, davam para uma área de mato. Este detalhe passaria despercebido por André no momento de sua chegada. Ao chegar à casa, André notou algo incomum. O local parecia limpo demais. Havia poucos objetos pessoais. A casa parecia impessoal. Parecia fria. Não era a residência de alguém que vivia ali há algum tempo. Era uma casa de passagem. Uma casa de fachada. Um cenário cuidadosamente preparado. A ausência de elementos pessoais indicava uma temporariedade. Indicava um propósito específico. A casa era parte essencial do plano. Ela era o palco escolhido.
o local para a armadilha de Viviane. André Luiz entrou no banheiro da casa. Ele observou o ambiente. No espelho havia um risco horizontal. O risco era bem marcado. Ele estava na altura do pescoço de uma pessoa. André se aproximou do espelho. Ele examinou o risco com atenção. Notou pequenos pontos foscos no vidro. O vidro parecia ter sido picotado. Era como se algo cortante tivesse sido testado ali. André sentiu um arrepio. A premissa de romance desmoronou. A sensação de perigo se tornou real. André abriu o armário inferior do banheiro. Ele encontrou embalagens vazias. As embalagens eram de lâminas cirúrgicas descartáveis. A descoberta foi imediata. Ela se somou à observação do espelho. O risco no espelho já havia causado desconforto. As lâminas vazias confirmaram a suspeita. André sentiu que algo estava profundamente errado. A casa não era apenas impessoal, ela ocultava um propósito. O cenário não era de romance, era de perigo iminente. A presença dos objetos indicava premeditação. A fachada de Viviane começava a ruir. Ele estava em uma armadilha. André Luiz voltou para a sala. O ambiente estava tenso. Viviane segurava um notebook. Ela insistiu para que André assinasse um documento. Ela afirmou ser apenas um termo. Disse que o termo a ajudaria com um aluguel futuro. André percebeu a insistência. Ele sentiu a manipulação. O documento parecia uma nova etapa. O risco se confirmava. Ele havia visto o espelho. As lâminas vazias estavam no armário. Agora, a exigência da assinatura. A situação se tornava mais clara. Era uma armadilha. Dias depois do encontro, André Luiz foi encontrado morto. O fato ocorreu no início de agosto de 2019. Ele estava na mesma casa alugada por Viviane. A causa inicial apontava para um incêndio. Foi classificado como incêndio acidental. As primeiras análises foram realizadas. Elas indicavam um curto-circuito. Mencionavam desmaio por inalação de fumaça. Esta era a versão preliminar da tragédia. A casa apresentava danos significativos. Os bombeiros registraram a ocorrência. Porém, inconsistências surgiram. O corpo de André foi examinado. Ele apresentava um corte linear no pescoço. O corte era compatível com lâmina afiada. A análise de fumaça no corpo foi crucial. Havia pouca inalação de fumaça. Isso contrariava a hipótese de morte por asfixia no incêndio. A cena do crime levantou dúvidas. O fogo parecia ter sido provocado, possivelmente depois da morte de André. O corte no pescoço não se encaixava no cenário de acidente. A combinação dos fatos era suspeita. A investigação inicial, no entanto, seguiu a linha do acidente. Outros elementos ainda não haviam sido descobertos. O caso de André Luiz estava prestes a mudar de status, de acidente para homicídio. A investigação inicial foi confusa. O caso de André Luiz foi tratado como um acidente. As primeiras análises apontaram para um incêndio acidental. O relatório preliminar indicou um curto-circuito, mencionou desmaio por inalação de fumaça. Esta era a versão inicial da tragédia. Os bombeiros registraram a ocorrência. Os danos na casa eram significativos. O cenário parecia de fatalidade. Não havia indícios imediatos de crime. O delegado Roberto Meirelles assumiu a investigação. Ele lidou com o caso sob esta premissa. A equipe de perícia inicial não detectou a natureza criminosa do evento. O corpo de André apresentava um corte linear. Este corte estava no pescoço. Havia também pouca inalação de fumaça. Estas inconsistências foram observadas. Elas não foram imediatamente associadas a um homicídio. Foram consideradas anomalias em um acidente doméstico. A falta de outras evidências diretas dificultou a conclusão. A cena do incêndio obscureceu detalhes. A fumaça e as chamas alteraram o local. Isso atrasou a identificação de um crime. O caso permaneceu como um acidente. A verdade ainda estava oculta sob as cinzas. A investigação mudou. Uma nova perícia foi realizada semanas depois. O foco da nova equipe era a casa alugada por Viviane. Uma descoberta crucial foi feita no banheiro. Era uma pequena lâmina de bisturi. Ela estava embrulhada em fita adesiva. A lâmina estava presa atrás do espelho.
A lâmina foi coletada e analisada. Ela apresentava resquícios de um lubrificante. Este lubrificante era à base de silicone. Ele é usado para fazer cortes precisos em vidro. Na ponta da lâmina havia traços de sangue seco. O sangue era de origem humana. Esta evidência reabriu o caso de André Luiz. Ele deixou de ser tratado como acidente. O caso passou a ser investigado como homicídio. A lâmina de bisturi era a pista-chave. Ela conectava o espelho, as embalagens vazias e o ferimento no pescoço de André. A verdade sobre a morte de André Luiz começava a ser revelada. O químico forense Dr. Sérgio Pacheco analisou a lâmina de bisturi. A lâmina foi encontrada atrás do espelho do banheiro. Ela tinha resquícios de um lubrificante à base de silicone. Este material é usado para cortes precisos em vidro. A ponta da lâmina apresentava traços de sangue seco. O sangue era de origem humana. O número de série da lâmina foi identificado. Ele revelou o lote de onde as lâminas haviam saído. Este lote foi comprado por uma clínica de estética. A clínica nunca explicou o desaparecimento de algumas unidades. A análise forense confirmou a ligação. A lâmina era compatível com o corte linear no pescoço de André. Ela também correspondia aos pequenos picotes no espelho do banheiro. Isso indicou um teste prévio. O teste foi feito na altura do pescoço. A verdadeira identidade de Viviane foi revelada. Ela não era uma turista do sul do país. Viviane era uma golpista. Ela possuía um histórico de crimes. Seus alvos eram homens com perfil semelhante ao de André. Ela visava profissionais liberais, homens com seguro de vida, homens com algum patrimônio. A investigação mostrou seu modus operandi. Ela buscava informações sobre apólices das vítimas. Ela forçava assinaturas de documentos eletrônicos. Em alguns casos, ela simulava acidentes domésticos fatais. As mensagens trocadas no aplicativo de relacionamento foram cruciais. Elas evidenciaram o interesse direto de Viviane. Ela perguntava insistentemente sobre o seguro de vida de André. Este seguro havia sido feito meses antes. Após a morte de André, foram registrados contatos com a seguradora. Viviane tentou acessar o seguro de vida. Ela utilizou documentos digitais em nome de André. Estas tentativas foram feitas pouco tempo após o falecimento. Felipe, colega engenheiro de André, foi ouvido. Ele confirmou a existência do seguro de vida. Felipe estranhou o interesse de Viviane no assunto. Ele relatou conversas onde ela demonstrava curiosidade excessiva sobre finanças de André. Carla, ex-esposa de André, também prestou depoimento. Ela percebeu movimentações suspeitas em contas bancárias. Estas movimentações ocorreram após a morte do ex-marido. As informações de Felipe e Carla corroboraram as evidências. Elas reforçaram a motivação financeira de Viviane. A trama de manipulação e ganância foi desvendada. O acidente inicial era um homicídio premeditado. A investigação identificou Viviane como a principal suspeita. As autoridades iniciaram sua busca. Viviane fugiu de Marabá. Ela se deslocou para outra cidade. Meses após a morte de André, Viviane foi encontrada. Ela havia tirado a própria vida. O fato ocorreu em outra localidade. Viviane deixou uma carta. A carta era confusa. Ela não admitia os crimes de forma clara. O conteúdo da carta não ofereceu confissão explícita. A morte de Viviane teve consequências legais. O processo criminal contra ela foi encerrado. Não houve julgamento. A justiça formal não foi aplicada. A morte da acusada impediu a continuidade do caso. Este desfecho foi incompleto. A manipuladora escapou do julgamento. A família de André Luiz não obteve um veredito judicial. O encerramento do processo deixou muitas perguntas sem respostas oficiais. A morte de Viviane encerrou o processo criminal. Não houve julgamento para seus atos. A família de André Luiz ficou sem respostas completas. A ex-esposa de André, Carla, e sua filha sentiram o impacto desta conclusão. A ausência de um veredito formal causou dor. A justiça não foi plenamente alcançada. A família mantinha uma convicção. Eles acreditavam que André não morreu em um simples acidente. Esta crença persistiu apesar do encerramento legal do caso.
As evidências da investigação apontavam para um homicídio. A morte da principal suspeita impediu que esta verdade fosse confirmada em tribunal. A incerteza permaneceu para os entes queridos de André. Eles não obtiveram o encerramento que buscavam. A verdade completa sobre os motivos e detalhes do crime permaneceu obscura para eles. O fardo da injustiça foi percebido. O caso se fechou legalmente, mas as dúvidas familiares persistiram. A família de André Luiz carregou o peso de uma tragédia sem resolução completa. A morte de André Luiz teve um impacto além do caso individual. Relatos de outros homens surgiram. Eles haviam recebido propostas semelhantes. As propostas vinham de turistas. Isso ocorreu em cidades com grande circulação de profissionais de obras. A seguradora de André foi pressionada pela família. A empresa mudou suas políticas. Ela passou a analisar com mais rigor pedidos de resgate de seguros. Esta análise mais rigorosa aplicava-se quando o beneficiário recém-morto havia conhecido a principal beneficiária há pouco tempo. Empresas começaram a orientar seus profissionais. A orientação era sobre a exposição de informações. Isso incluía salários e seguros. As conversas pessoais foram o foco. A atenção era maior em relacionamentos recentes. O caso de André Luiz virou uma referência. Ele foi utilizado em treinamentos. Estes treinamentos eram para detetores de fraudes em seguros. O caso mostrou que o perigo pode estar em quem se aproxima com palavras doces. Ele alertou sobre perguntas excessivas sobre o futuro financeiro. A história de André Luiz gerou conscientização. Ela destacou a vulnerabilidade, revelou a face da manipulação. O caso de André Luiz revelou um padrão. Ele expôs a ganância financeira, mostrou a manipulação afetiva, demonstrou a frieza de Viviane. Ela era uma mulher que planejou um crime. Transformou um encontro romântico em uma armadilha fatal. Cada detalhe foi calculado, da posição do espelho à escolha da ferramenta. O objetivo era a morte. O motivo era o lucro. A história de André Luiz levanta uma questão. Ela pergunta sobre os limites da ação humana. Até onde pode chegar alguém disposto a transformar a vida de outra pessoa em apenas um número de apólice? Viviane cruzou esse limite. Ela viu em André Luiz um meio para seu próprio benefício. Sua vítima pagou com a vida. Este é o fim de mais um Crimes Não Contados. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo. Inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.